Então vamos para a palavra do Senhor, amados. Amados, essa semana, na última terça-feira, nós recebemos o convite, mês passado, para participarmos de uma mesa chamada Mesa Redonda, né, com um apóstolo conhecido, um dos pioneiros do avivamento no Brasil, não sei se todos conhecem, chamado Dan Duque. E foram, assim, 4 dias de ativação. Eu recebi, né, da parte dele, uma imposição de mãos, e impondo sobre nós as mãos, ele fez uma transferência de legado, né? Todo o legado que ele construiu, não só no Brasil, mas nas mais de 50 nações que ele, como avivalista, ele participou. Ele transferiu esse legado sobre nós, né? E eu fiquei muito contente, muito feliz. Foi dias de reflexão. A princípio nós fomos para a viagem sem entender o que Deus verdadeiramente queria. Mas ontem, retornando para Jaú, já no saguão do aeroporto, né, ali na espera do avião, eu fui muito ministrado pelo Espírito. E eu nem senti praticamente o avião decolar, de tanto que eu fui ministrado. Acho que algumas pessoas que estavam perto ali da aeronave acharam até que eu estava meio louco. Eu comecei a orar em línguas e fui muito ministrado. Exatamente, amados, porque eu fui pegando no dia a dia o que eu fui vendo, né, o que eu fui ouvindo, o que eu fui percebendo. E até sexta-feira não havia tido a percepção, né? Eu ainda não tinha entendido por que eu havia estado ali. Mas ontem, durante todo o percurso de Vitória até Campinas, amados, eu fui muito ministrado. E Deus me deu exatamente essa palavra. É uma palavra que eu creio que talvez você não vai entender agora, mas eu quero que você entenda, porque amados, há um apontamento profético, há uma realidade profética, e esse apontamento e essa realidade profética está convocando a igreja para um novo posicionamento diante de Deus. Amém? Não apenas essa igreja. Amados, quando nós falamos a igreja, nós não falamos apenas para nós. Amados, o que eu mais fiquei muito feliz é ver o quanto essa igreja está alinhada no profético. É como essa igreja está alinhada no sobrenatural. Tudo que nós temos pregado nos últimos dias, amados, foi testificado lá. É o ano da porta aberta, até a unção fresca. Lembra da unção fresca que nós pregamos há 2 semanas atrás? Até a unção fresca. Tudo está alinhado com aquilo que Deus está falando com a sua igreja no Brasil e no mundo. Amém, amados? Amados, eu louvo a Deus. Então eu quero que você saiba que você pertence a uma comunidade, não uma comunidade aleatória que prega simplesmente para poder encher a igreja, para as pessoas ficarem satisfeitas. Não, amados, entenda algo. A verdadeira mensagem do Evangelho, ela não tem que te satisfazer, ela tem que te confrontar, ela tem, querido, que te incomodar, porque apenas os incomodados que se posicionam. Amém, amém, queridos? São apenas os confrontados que se posicionam. Então, o verdadeiro evangelho, ele tem que trazer um certo incômodo para nós. A verdadeira pregação do evangelho, ela tem que produzir em nós alguma coisa. Ela não pode produzir satisfação. Ela tem que produzir incômodo para que haja um novo posicionamento. E o que Deus está querendo da igreja nesses dias, a percepção espiritual que eu tive ontem, sendo ministrado pelo Espírito, é exatamente essa. Há um apontamento profético nas Escrituras, que é o texto que nós vamos ler. Mas há uma realidade, esse apontamento profético, ele nos traz para uma realidade profética. O tempo que nós estamos vivendo. E o tempo que nós estamos vivendo exige de mim e de você, como igreja. Porque lembre-se que igreja não é o lugar que você frequenta, é a pessoa que você se torna. Amém, queridos? Eu tenho falado isso há anos. Nós precisamos chegar a essa percepção imediatamente. Igreja não é o lugar que você frequenta. O lugar que você frequenta é templo, amém? É casa de oração, chame do que você quiser. Mas igreja não é o lugar que você vai. Igreja é a pessoa que você se torna. Amém, queridos? E como igreja, Deus, Ele quer de nós um posicionamento. Amém, queridos? O tema da nossa mensagem é matando a fome de uma geração. Matando a fome de uma geração. Abra comigo a sua Bíblia
Livro de Amós, capítulo 8, versículo 11 e 12. Eu estou sem retorno. Preciso de retorno. Sem retorno, daqui a pouco eu fico rouco. Glória. Louvado seja Deus. Amós capítulo 8, versículo 11 e 12. O texto diz assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, em que enviarei fome a toda essa terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Mais uma vez, eu quero ler esse texto. Eu gostaria que ele ficasse fixado. Se você puder, grife esse texto na sua Bíblia, toma nota dele para você entender. Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso, pedimos mais uma vez, Senhor meu Pai, que o Teu Espírito venha se mover entre nós, nos tornando acessíveis à palavra, tornando, Senhor meu Pai, fazendo com que os nossos pensamentos sejam levados cativos à obediência de Cristo. Que, Senhor, o Teu Espírito que se move, venha mover o nosso coração para compreender a Tua palavra e nos apontar e nos reposicionar nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, apenas a título de conhecimento, nós precisamos entender o contexto em que o profeta Amós profetiza. Amém? O profeta Amós, que era pastor de ovelhas, algumas pessoas falam que ele era vaqueiro, né? Algumas versões bíblicas chamam ele de vaqueiro. Mas Amós, ele foi contemporâneo, por exemplo, do profeta Isaías. Se você for no capítulo 1, no versículo 1, ali vai te redirecionar e vai mostrar para você o momento, a atualidade em que essa profecia ela foi declarada. O tempo dessa profecia. Então, amados, o profeta Amós, ele vivia num período em que tanto Israel quanto Judá, né, Reino do Norte, Reino do Sul, eu não tenho tempo hábil para explicar exatamente sobre isso, amém? Só para você entender, havia apostasia, essa é a palavra. Qual era o momento em que Amós estava descrevendo, estava declarando essa profecia que nós acabamos de ler? Era um momento de apostasia. O momento em que Israel, o povo de Israel, havia abandonado o Senhor e havia se entregado totalmente à idolatria. A idolatria que entrou com força, né, por causa das alianças políticas e que havia entrado no coração de toda Israel, fazendo com que o coração do povo se afastasse de Deus. Então, amados, era um tempo de dificuldade. E no momento de apostasia, Deus ele faz algumas declarações através do profeta Amós. E a principal, talvez, declaração da carta, deste tratado profético do profeta Amós, é sobre esta fome. Haveria um tempo que Deus, ele enviaria, ele permitiria uma fome. Mas não uma fome de pão, não uma fome de comer coisas para saciar o corpo, mas uma fome e uma sede. Então, amados, eu já quero entrando na mensagem para a gente poder ser sucinto e não gastar muito, né, o teu tempo, para a gente poder encerrar o culto num tempo hábil. Eu quero que você entenda primeiro do apontamento profético. E o apontamento profético do profeta Amós é para os nossos dias. Porque nunca houve no tempo uma fome e uma sede como há neste tempo. Amados, nós somos a geração, nós fazemos parte de uma geração que está com fome e está com sede.
Mas não é fome e sede de comida, nem sede de água. É fome e sede de ouvir. Por que nós sabemos disso? Por que esse apontamento profético é uma realidade? Amados, existem dois fatores que nos apontam para essa fome e para essa sede. Primeiro, todo ser humano está buscando alguma coisa nova. Faz sentido para você? Amados, após o tempo que nós declaramos de pós-modernidade, que começa entre os anos 1949 e 1950, quando dá início à era da pós-modernidade, né? A era onde as pessoas estão totalmente tecnológicas, há uma ávida busca no ser humano por coisas novas. Está todo mundo buscando alguma coisa nova. Todo mundo está buscando algo novo. Por isso que você vê pessoas até mesmo atravessando o mundo em busca de uma palavra. Pessoas que estão buscando coisas atrás de uma palavra. Estão buscando uma satisfação, uma autossatisfação. E estão buscando de todas as formas. Você pode ver, é nova droga, é nova bebida, é uma nova marca, é um novo estilo de se vestir, é um novo estilo, um novo estilo de cabelo, é um novo estilo. Todo mundo está buscando alguma coisa nova. Todo mundo está à busca de novo. E quando o ser humano está buscando algo novo, é porque há uma insatisfação. E essa insatisfação, me permita chamar essa insatisfação de fome. Todos estão buscando saciar essa fome de alguma forma. Agora é a beleza, então agora nós vamos cuidar da beleza. Não, agora é a vestimenta, então agora nós vamos criar uma nova maneira de se vestir. Tudo em busca do novo. E a busca pelo novo é o primeiro fator que prova que esta geração, que nunca está satisfeita. Você pode ver, vou pegar a geração do iPhone. Se a pessoa tem um 11, ela quer o 12. Se ela tem o 12, ela quer o 13. Se ela quer o 13, tem pessoas que já estão pensando no iPhone 16, iPhone 17. Isso é a prova. Porque essa é apenas um fator, é apenas um objeto da busca do ser humano pelo novo. Mas muito mais do que ter coisas, o ser humano está buscando matar a sua fome emocional, a sua fome espiritual, em coisas que não satisfazem. Então nós somos parte, você é parte de uma geração que está com fome. Uma geração que está com fome. Eu participei de 3 cultos gerais nesses dias que eu fui. E eu pude ver a fome das pessoas. Mas as pessoas, elas não estão buscando o que verdadeiramente vai matar. E é por isso que eu falo para você que nós precisamos ter o discernimento. E eu louvo ao Senhor, porque ontem eu não fui apenas ministrado no Espírito, mas pude ter o discernimento do mover de Deus para este tempo. O mover que Deus quer para este tempo. E as pessoas ali buscando e cantando canções, e aí você vê as pessoas se jogando para trás e buscando aquilo que é o segundo fator, a tentativa de ressuscitar movimentos antigos. Eu vou falar agora da cristandade. Até mesmo a cristandade está com fome. Alô? Eu vou dizer novamente, a cristandade, os cristãos estão com fome. E a prova da fome da cristandade é a tentativa de ressuscitar alguns moveres que já não voltam mais. Ressuscitar alguns moveres, movimentos antigos, moveres do Espírito Santo, que já se passaram. A Rua Azusa trouxe ativação dos dons espirituais. E o que nós precisamos agora? Apenas ativar os dons espirituais. Não buscar o movimento para ressuscitar os dons espirituais. Porque os dons já estão em nós. Mas eu pude notar e pude perceber muito claro, muito objetivamente, nesses dias em Vitória, as pessoas tentando ressuscitar, por exemplo, o movimento da unção do riso, que aconteceu nos anos 90, através de Kenneth Hagin. Foi um tempo, foi um momento, foi
um mover, foi um movimento de águas do Espírito. Todavia, amados, eu preciso ter a percepção daquilo que Deus está querendo fazer hoje. Por quê? Para cada tempo há uma necessidade. E para cada necessidade há uma resposta de Deus. Amém, queridos? Eu vou repetir, para cada tempo há uma necessidade. E para cada necessidade da igreja, para cada necessidade apontando para a volta do Senhor e para a consolidação dos tempos, como está escrito em Efésios, na dispensação dos tempos, determinar com que tudo convirja em Cristo. Então cada tempo vai trazendo uma necessidade. O século 20, por exemplo, a necessidade era a reativação dos dons. Nos anos 2000, era a necessidade da ativação dos 5 ministérios. Mas e a necessidade do hoje? O que Deus está querendo promover? Qual é o movimento, qual é o mover de Deus para os próximos 5 anos? Porque 2 já foram. Estamos numa linha de 7 anos até 2030. A próxima Shemitah. Então, para os próximos anos, vamos colocar para os próximos 6, nós estamos em 2024. Então, até 2030, quando se cumpre o próximo Shemitah, nós estamos dentro de uma linha profética. E dentro desta linha profética, dentro deste tempo profético, há uma necessidade. E a necessidade agora não é de uma novidade. A necessidade agora não é reativar ou tentar ressuscitar movimentos do Espírito que ficaram no passado, que já não servem para os dias de hoje. Não vai satisfazer, não vai matar a fome. Há uma geração faminta, há uma geração sedenta, inclusive dentro da própria igreja. Cristãos estão com fome, porque Deus enviou essa fome. E estão chegando dias, declara o Senhor, que eu enviarei fome a esta terra, não fome de comida ou sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Pega a chave, palavra do Senhor. Então, queridos, nós fazemos parte de uma geração que está com fome. E onde você for, Deus tem me permitido pregar em algumas comunidades, algumas congregações, e você percebe que as pessoas estão com fome. As pessoas estão com sede. Agora, amados, esse apontamento profético que revela para nós a fome, ela nos traz uma realidade profética. E qual é a realidade profética? Vivemos em uma geração que tenta resolver essa fome de 2 formas. Primeiro, o entretenimento. Sabe como muitos de nós, querido, estamos saciando a fome que está dentro de nós? Sabe como, pastor Jean, pastora Melissa, vocês que trabalham com jovens? Entretenimento. Nós somos a geração que está engodada pelo entretenimento. Amados, hoje, a prova disso é que nós, igreja, muitas vezes, nós precisamos fazer cultos, cultos que são, na verdade, entretenimentos, para que as pessoas possam saber que elas precisam estar na igreja, que elas precisam ouvir a palavra. As igrejas têm tentado criar os movimentos gospel, né? Têm tentado criar movimentos, conferências, convenções. Agora entrou também na era do coach e está tentando promover alguma coisa. Por quê? Porque como está todo mundo com fome, inclusive eu e você, somos a geração que está com fome. E como que nós temos suprido a fome, inclusive a igreja? Ao invés de nós pregarmos o evangelho, nós estamos tentando promover entretenimento.
músicas que vão trazer uma satisfação momentânea. Momentos, é uma geração que está vivendo de momentos. Por quê? Por que que todo mundo está buscando um momento? Por que que muitos estão buscando apenas algum sopro, algum relento, alguma coisa? Porque há uma fome. Se você faz parte disso, querido, se você tem buscado alguma coisa, você está com fome. A era dos pastores digitais. As pessoas tentam suprir a sua fome, por exemplo, assistindo podcast, assistindo pregações, cultos online. Tudo em busca de saciar uma fome. Só que, amados, há um problema dentro dessa realidade profética. Muito mais do que buscar entretenimento. Ontem, a hora que o Espírito Santo falou isso para mim, eu tremi. Porque o Espírito Santo foi claro, estamos vivendo os dias de Ruth. Eu vou repetir, para você não assustar. Estamos vivendo os dias de Ruth. Ruth capítulo 1, versículo 1 vai mostrar para você a realidade deste tempo. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver algum tempo nas terras de Moabe. Eu vou repetir apenas a primeira parte do versículo. Na época dos juízes houve fome. Da onde era o homem? Belém. O que significa Belém? A palavra Belém vem do termo hebraico Bethlehem. A palavra Lehem é pão. E a palavra Bet é casa. Então o que significa a palavra Belém? Casa do pão. Escute, queridos, por que nós estamos vivendo dias de Ruth? Porque está faltando pão na casa do pão. E por que está faltando pão na casa do pão? Porque ao invés de nós darmos pão, nós estamos dando circo. A igreja, os pastores que me ouvem, que eu sei que assistem esses cultos. Tem muitos pastores que nos assistem, que estão agora online. Ao invés de dar evangelho, nós estamos dando circo. Venha conquistar sua casa, venha conquistar seu carro, venha conquistar uma boa vida, venha conquistar alguma coisa. Ao invés de dar pão, a igreja não está dando pão, está dando entretenimento. Ao invés de dar pão, está dando festa. Ao invés de estar dando pão, está dando qualquer outra coisa que não sacia a fome. Então, quando falta pão na casa do pão, as pessoas são obrigadas a buscar fora. Por que muitas pessoas estão saindo da igreja? Por que muitas pessoas, por que há um número de desigrejados gigante? Não apenas no Brasil, no mundo. Por quê? Por que muitas pessoas estão se demovendo dos princípios cristãos? Por que estão abandonando a fé? Simples. Estão com fome. Pastor, mas estão com fome na igreja? Estão com fome na igreja porque a casa do pão, que deveria promover pão, não está tendo pão. Não está tendo pão. A Bíblia fala que esse homem, ele pega a sua família e vai para Moabe. Moabe, para quem não sabe, hoje é a Jordânia. Jordânia era as regiões de Moabe. Era uma região do deserto. As pessoas estão tentando saciar a sua fome. Estão buscando saciar a sua fome no deserto. Em lugares desérticos. Elas não vão encontrar pão, mas elas estão procurando pão.
Porque há uma fome. Amados, entenda essa realidade profética. Há uma fome. Eu não sei você, querido, mas eu ontem pude sentir isso. Durante esses dias, eu senti isso. Há uma fome, há uma sede, há uma fome, há uma sede. Nós fazemos parte de uma geração que está com fome. Nós fazemos parte de uma geração que está com sede. E não adianta ficar fazendo culto para entreter crente, para fazer piada gospel, para fazer stand-up gospel. É a geração do stand-up. Ao invés de vir para a igreja, ao invés de frequentar cultos para ouvir o evangelho, as pessoas estão em busca de stand-up. Os pregadores hoje já não são chamados para serem pregadores, estão sendo chamados para dar stand-up. Por quê? É uma geração que está tentando matar a fome da palavra, a fome que é única, que só a palavra pode saciar, estão tentando satisfazer com o entretenimento. Por isso que eu louvo a Deus pela nossa igreja. Porque é uma igreja que ela não está preocupada em dar entretenimento para ninguém, querido. Se você quer entretenimento, vai no teatro, vai no circo, porque aqui, e principalmente depois de hoje, você vai, é palavra, querida. Como diz os pregadores, né, mais pentecostal, você vai, é mocotó, querida, é comida forte. É palavra. Porque é da palavra que a tua alma tem fome. Não, você não tá... Amados, é da palavra que a tua alma tem fome. É da palavra que a tua alma tem sede. Há uma sede em você, há uma fome em você. Que não adianta, querido, eu trazer pregador diferente. Não adianta. Você precisa entender que o mover de Deus para este tempo é trazer a igreja de novo para o evangelho. É realinhar a igreja com o evangelho. É trazer a igreja para alinhar-se com as escrituras. Porque é um tempo de apostasia. Dentro do apontamento profético escatológico, falando das coisas dos fins, o tempo que nós estamos vivendo hoje, querido, é um tempo de apostasia. Por que as pessoas estão com fome? Porque hoje nós estamos vivendo na geração da igreja de Laodiceia. Diferente do que você possa já ter ouvido sobre a igreja de Laodiceia, não tem a ver com brinco, não tem a ver com cabelo, não tem a ver se o pastor usa terno, se usa gravata ou coisa semelhante. É o abandono das escrituras. É a deserção da verdade. É a verdade sendo trocada pela mentira. É a mentira sendo propagada como se fosse verdade. Entenda o tempo que você está vivendo. E para um tempo de apostasia. E foi isso que Deus me falou ontem claramente. Não adianta eu querer ressuscitar os dons espirituais. Porque os dons espirituais não combatem a apostasia. Não adianta ressuscitar os movimentos, por exemplo, lá do Canadá. Esse movimento das unções. Ou o mover chuva serôdia, que as pessoas recebiam, era óleo, era pó de ouro, e isso foi fato, isso foi verdade. Porém isso, amados, era para atrair a igreja, era para atrair um povo. Mas as pessoas pegaram esses moveres e começaram a usar em favor de si mesmo, e gerou fome. Porém, amados, eu vou reafirmar para você, esses moveres, por mais que eles tenham sido movimentos de Deus, por mais que eles são moveres do Espírito, e eu os reconheço como moveres de Deus. Eu os reconheço, foi o Espírito que moveu. Todavia, para este tempo que estamos vivendo, eles não vão combater a apostasia. Não vai. Porque há um tempo em que as pessoas estão desertando, estão abandonando a palavra, estão abandonando as escrituras. E apenas o que combate a apostasia é a verdade, é a palavra. Por isso que há uma fome. Por que há fome? Porque há apostasia.
Então não adianta promover entretenimento, não adianta promover festa. Eu não estou dizendo que não se deva ter momentos de comunhão, não é isso que eu estou dizendo. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que somente a palavra é capaz de matar a fome que está dentro de você. Apenas a palavra é capaz de matar a sede que está dentro de você. Então, amados, a casa do pão está sem pão. Oh, aleluia. Isso é mais sério do que você imagina. A casa do pão está sem pão. E as pessoas estão abandonando. Estão saindo da casa do pão para ir para Moabe, para ir para lugares desertos, para buscar o pão, para saciar a sua fome, para saciar a sua sede. Agora escute. Para essa realidade profética, há um posicionamento. Deus, eu vou fazer uma pergunta aqui. Qual é o nosso posicionamento diante desta realidade profética? Como que nós vamos nos posicionar, querido? Nós vamos olhar e vamos entrar aqui de domingo a domingo e vamos olhar, na minha igreja tem pão. Se a minha fome está saciada, para mim está ótimo. Jesus, ele está exigindo da sua igreja. Quem é a igreja de Jesus aqui? Amados, ele está exigindo da sua igreja um novo posicionamento. E eu perguntei para ele, no momento em que o Espírito ministrava o meu espírito, eu falei, tá bom, Senhor, mas qual vai ser o posicionamento? Ele me levou a esse texto. Mateus capítulo 14, versículo 13 ao 16. Um texto bastante conhecido por todos. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e os curou os seus doentes. Ao cair a tarde, preste bem atenção agora, os discípulos aproximaram-se deles e disseram, este é um lugar deserto, porque o povo está em Moabe. Vai pegando rema, querido. Esse lugar é deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu-lhes Jesus. Essa é a resposta de Deus para a igreja hoje. Eles não precisam ir. Dai-lhes vocês algo para comer. Se você já pegou a revelação, querido, mesmo cenário, as pessoas estavam ali no movimento do ministério de Jesus, e Jesus, como sempre, teve compaixão, teve misericórdia, e começou a curar os doentes. Só que o que aconteceu? 2 fatores, o lugar era deserto, e era uma grande multidão, e as pessoas, provavelmente os discípulos, estavam no meio da multidão ouvindo as pessoas, nossa, estou com fome, nossa, estou com fome, nossa, estou com fome. Eu fico imaginando, imagina crente com fome. Imagina, estou com fome, estou com fome, estou com fome, estou com fome. Há um desespero no coração dos líderes, dos discípulos. E chega Jesus e fala, vamos mandá-los embora, porque eles estão com fome. E eles precisam buscar comida. Ei, eu não tenho que mandar as pessoas embora. Você é discípulo de Jesus. Não, você não está entendendo. Você é discípulo de Jesus. Tem discípulo de Jesus aqui nessa manhã? Jesus falou, não precisa mandar ninguém embora. Vocês têm que alimentar eles. Dá a eles algo para comer. Por quê? Você tem pão, querido. Você é portador de pão. Levanta a sua mão assim, querido. Olha para a sua mão.
Começa a olhar com os olhos da fé. Jesus está colocando um cesto na sua mão nessa manhã, cheio de pão e peixe, querido. Porque eu quero, assim diz o Senhor nessa manhã, e eu quero declarar como profeta: você vai alimentar povos, você vai alimentar uma geração que está com fome. Veja com os olhos da fé, Ele está colocando nas tuas mãos peixe e pão, peixe e pão, peixe e pão. Pastor, mas eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Não interessa, se você tem pão, Ele vai multiplicar o pão, e essa geração não vai mais ter fome, essa geração não vai mais ter sede. Escute o que eu vou dizer para você. No meio dessa geração com fome, se houver uma igreja posicionada, nós vamos matar a fome. Mas não fome de pão. Não estou falando de pão, não estou falando de arroz e feijão. Vou falar melhor no brasileiro. É fome e sede da palavra. É você portar a palavra. Você é portador da palavra. Não, você não está entendendo, meu Deus do céu. Você possui a palavra. Você possui a palavra. Você tem alimento para dar para as pessoas. Por que você não está matando a fome dessa geração? Amados, a pergunta para a igreja: amados, você está entendendo que eu fui extremamente confrontado? Porque eu sou pastor dessa igreja, eu respondo por ela. O que falta de nós? Vocês estão esperando que o pastor vai fazer, sendo que é um papel da igreja? Por que não estamos matando a fome desta geração? Responda para mim. O que você está esperando? Você está satisfeito com a tua salvação, enquanto outros passam fome? Você está satisfeito porque você faz parte de uma igreja onde você tem alimento sólido, estudo, palavra, enquanto outros passam fome? Dá-lhes de comer. Eu vim aqui nessa manhã dizer para você: dá-lhes de comer. Eu vim aqui nessa manhã dizer para você, querido, você tem palavra, dá-lhes de comer. Por que nós não estamos dando de comer? Porque muitas vezes eu estou com fome igual aos outros. Por quê? Porque eu estou mais preocupado com meus dias de entretenimento do que com o meu futuro. Eu estou me relacionando mais com o meu hoje, com o meu entretenimento, do que com a minha redenção. Essa é a geração que nós estamos vivendo. É uma geração que está comprometida com o entretenimento e não com a redenção. Eu quero dizer para você, querido, que a redenção dos povos depende da igreja. Se estes não clamarem, as pedras clamarão. Se estes não clamarem, as pedras clamarão. Você faz parte de uma geração que está com fome. O que nós vamos fazer? Vamos deixar ir embora? Ou vamos mandar embora? Vamos me mandar embora. Não, dá-lhes de comer. Este é o posicionamento que nós temos que ter diante de Deus, diante de Jesus. Nós temos que nos posicionar. Eu estou aqui, eu vou carregar os... Oh, aleluia. Eu vou ser a geração que vou carregar o cesto cheio de pão. Eu vou ser a geração que vou carregar o cesto cheio de pão e vou saciar a fome de uma geração que está com fome. Eu vou matar a fome de um povo que está com fome. Eu vou matar a fome de um povo que está com sede. Esse é o mover desse tempo, querido. O mover de um tempo, desse tempo de apostasia. Escute isso, amados. Próximos 6 anos vai ter muita mudança no mundo. Nesses próximos 6 anos. E eu sinto em dizer para você: o próprio sistema vai engolir os cristãos, se estes não se posicionarem e não souberem qual é a sua posição em Cristo, qual é a sua posição no mundo. Marque isso, você vai lembrar desta pregação. Nesses próximos 6 anos, vai haver muitas mudanças, já está acontecendo. Humanoides,
inteligência artificial, moeda digital. Já percebeu que você não usa mais, ou será que você nem percebeu que você muito dificilmente pega dinheiro na mão hoje? Não tem mais moeda, é digital, é tudo digital, tem mais dinheiro. E isso, amados, é só o começo. Os humanoides hoje, que é igual ser humano. Pessoas que estão trocando o ser humano por pet. Pet agora é filho. Faz até festa de aniversário para pet. Você não está entendendo ainda, querido, porque é uma geração que está com fome. É uma geração que está com fome. Você não entendeu ainda que que existe lá fora. Aqui você está recebendo pão. Mas tem uma geração que está passando fome. E você tem pão e não tem dado pão. Você não tem compartilhado pão porque você é a igreja. Você fica dependendo do pastor. Fica dependendo do líder. Mas você tem pão, você recebe pão. Você é portador de pão. Então por que não dá pão? Não adianta ressuscitar movimentos, como eu disse no começo. É porque eu tenho saudade, vamos voltar naquele movimento. Querido, aquele movimento foi para aquele tempo. Tenta discernir o tempo que você está agora. Amados, eu quero trazer para você esse discernimento. Você está nos tempos da igreja de Laodiceia, da igreja apóstata. Estamos vivendo em tempo de apostasia. E para este tempo tem uma necessidade. E qual é a necessidade? Palavra de Deus. 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 Pastor, mas eu não estou falando que não vai ter o mover, querido. Nós vamos participar. Porque onde há palavra, há mover do Espírito. Então nós vamos fluir nos dons. Nós vamos viver na unção. Nós vamos viver no poder. Mas tem que ter palavra. Não nada substitui a palavra neste tempo. Porque é a palavra que vai matar a fome. É a palavra que vai matar a sede. É a palavra que vai saciar uma geração faminta. As pessoas estão com fome. O que eu vou continuar dando para elas? A religiosidade? Vem aqui, eu vou colocar você debaixo do meu fardo. Aqui, para você ser membro, você precisa usar saião, sovaco cabeludo, e não pode usar brinco porque senão é Jezabel, batom na boca. Amados, viu? Acorda. Até as igrejas. Olha só o que eu vou contar para você. Não conta para ninguém, tá bom? Eu só estou contando para você esse segredo. Até as igrejas, entre aspas, tradicionais, estão entrando no mundo do entretenimento. Porque já não tem palavra para pregar. A religiosidade já não funciona mais. E por causa do entretenimento, os pastores que estavam em cima da plataforma aprontando estão sendo descobertos. Por isso que eu falo, querido, que esse tempo, essa geração é a geração dos anônimos. Deus quer usar os anônimos para levar o evangelho. Amém? Deus está cansado de figurões, como ele estava no tempo de Jesus, querido. Jesus denunciou os figurões fariseus, que se achavam o tal, mas eram raça de víboras, eram como sepulcro caiados, eram lindos por fora lindo, terno, gravata. Nada contra, hein, Mateus? Eu não estou falando para você, vai achar que é para você, né? Estavam lindos de terno, gravata, tal, mas são cheios de podridão, cheio de devassidão. Ei, esse é o seu tempo, querido. Não, eu vim aqui nessa manhã dizer para você, este é o seu tempo. É o tempo dos anônimos, é o tempo dos Estevãos, é o tempo dos Filipes, é o tempo, querido, é o tempo de um povo que recebeu o pão, que vai matar a fome de uma geração. Chega de figurões.
É o tempo dos anônimos, querido. É o tempo, oh aleluia, é o tempo de Estevão. Quem que era Estevão? Um mero diácono da igreja. Um mero diácono da igreja. Quem era Filipe? Era um mero diácono da igreja. Quem era Barnabé? Era apenas um homem piedoso. Quem eram? Foram homens que marcaram uma geração. Mas não eram figurões. Esse é o seu tempo. Olha, dá uma cotovelada no seu irmão, fala para ele assim: você não é um figurão, querido. Fala, Deus não chamou você para ser um figurão. Fala, Ele chamou você para saciar a fome de um povo que está faminto. Ele chamou você, querido, para matar a fome de uma geração que está sedenta da palavra de Deus. Deus está buscando uma geração apostólica. Uma geração apostólica. Uma geração apostólica disposta a dar pão aos famintos desta geração. E qual é o pão? Qual é o pão? Para encerrar a mensagem. Qual é o pão que nós vamos dar? A placa da igreja? Eu não quero que você se preocupe com a placa da igreja. Nós não estamos trabalhando em prol da Shalom. Nós trabalhamos em prol do reino. A Shalom não é o reino. A Shalom, ela apenas manifesta o reino. O dia que Deus achar que não tem que existir mais Shalom, não vai existir Shalom. E acabou. Mas o reino vai subsistir para sempre. O reino vai subsistir para sempre. Por isso, querido, não coloque o seu coração na denominação, coloque o seu coração no reino. Qual é o erro de muitos crentes nesse tempo? Ao invés de colocar o seu coração no reino, ao invés de ter um coração de reino, ele tem um coração denominacional. Então, se o cristão que tem que estar na política, ele entra na política, ele não entra para manifestar o reino, ele entra para defender os interesses da sua denominação. Faz sentido para você? Se o crente tem que estar em algum lugar, ele vai estar, mas muitas vezes com o coração denominacional, ele não vai trabalhar pelo reino, ele vai trabalhar pela sua denominação. Amados, deixa eu falar para você, o reino está acima das denominações. Deus não tem nada com as denominações. Ei, pastor, você que está me assistindo, deixa eu falar para você, Deus não tem nada com o seu estatuto social e nem com o meu, querido. Deus não tem nada com o teu regimento interno. Deus não está nisso. O reino é o reino. Amados, Hebreus fala, nós recebemos um reino inabalável. Amados, você carrega um reino inabalável. Você faz parte de um reino inabalável. E é este reino que você tem que carregar. Você tem que trabalhar por este reino. Você tem que viver por este reino. Você tem que dar a vida por este reino. Então eu não estou falando de denominação. Qual é o pão que nós vamos dar para as pessoas? A placa da minha igreja? Não, porque se você sair debaixo da minha igreja, da minha cobertura, é o pastor Chantilly, né? Se você sair debaixo da minha cobertura, você está debaixo de maldição. Se você sair da minha denominação, se Deus não está com a sua denominação, querido, que caia a Babilônia. Eu quero declarar nesta geração, querido, eu quero ser uma voz profética hoje e quero declarar que caia esse sistema babilônico infernal que tem gerado fome num povo que deveria carregar pão. Que caia a Babilônia na cidade de Jaú, que caia a Babilônia no estado de São Paulo, que caia a Babilônia no Brasil, que caia a Babilônia e seja estabelecido o reino dos céus, o reino de Deus. O reino de Deus não é denominação, o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, o reino é justiça, paz e alegria no Espírito, justiça, paz e alegria no Espírito, justiça, paz e alegria no Espírito. Isso é reino. Deus não tem nada com os nossos estatutos. Deus não tem nada com o teu estatuto social. Se você acha que o seu estatuto é alguma coisa para você, engula. Qual é o alimento que nós vamos dar para as pessoas? Jesus disse qual é o alimento. João capítulo 6, versículo 32 ao 35. Depois do 48 ao 51. Declarou Jesus: digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é o meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu.
Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Olha a fome, dá-nos sempre deste pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aqueles que vêm a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Versículo 48 ao 51, eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Qual é o pão que nós temos que oferecer para as pessoas? Yeshua, Ele está dentro de você. Você carrega pão, querido. Você carrega pão. Você carrega pão. Você é de Jesus ou não é? Eu vou melhorar, querido, muito mais que ser de Jesus. Você tem que estar em Jesus. Você está em Jesus? Então você tem pão. Vai matar a fome dessa geração faminta. Vai matar a fome dessa geração faminta. Ele é o pão. O pão não é a igreja. Amados, o pão não, igreja, quando eu falo, é denominação. O pão não é a denominação. O pão não é o sistema religioso. O pão não é a festinha que a gente realiza na igreja. O pão não são os retiros. O pão é Yeshua, querido. O pão é Yeshua. Yeshua, Ele é o pão. Agora, pastor, mas o senhor falou que o pão é a palavra. Sim, João 1:1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, se Ele é o pão, Ele é a palavra, Ele é a palavra, Ele é a palavra, Ele é tudo. Você tem pão. Você tem pão. A cotovela esse irmão e fala para ele: você tem pão, irmão. Fala para ele assim: vai matar a fome. Desse jeito aí ele vai dormir. Se você falar dele, seja profeta, aponta o dedo na cara dele assim com respeito e fala para ele assim: fala, você tem pão. Fala, você tem pão. Fala para ele: então sai desse marasmo. Fala, sai dessa vidinha medíocre. Fala, sai do entretenimento e vai distribuir pão. Fala, porque você tem pão. Amado, você tem pão, você tem pão, você tem pão, você tem pão. Eu quero profetizar: não vai mais faltar pão na casa do pão. Não pode mais. Não pode mais faltar pão na casa do pão, querido. Pastor, mas eu estou aqui na igreja hoje, mas eu estou com fome, eu estou com sede. Então tá bom, querido, então recebe pão hoje. Recebe pão hoje. Recebe pão hoje. Você vai comer pão até você ficar saciado. E você não vai comer só para você. Você vai levar 12 cestos cheios, querido. Vai ter um cesto cheio na tua mão para você dar pão, para você distribuir pão. Pão e peixe, pão e peixe, pão e peixe, pão e peixe. É o tempo de posicionamento, igreja. Chegou o tempo da igreja se posicionar. A igreja tem que sair do entretenimento e tem que entrar no pão. É pão, 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 pão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele disse, você tem pão. Então vai matar a fome. Eu vim aqui nesta manhã ativar você e declarar para você: vai matar a fome, vai matar a sede de uma geração que está faminta. Se coloque de pé.